Olá a todos. Vamos então começar hoje a nossa aula na continuação daquilo que temos falado e que tem a ver com a comunicação organizacional e o impacto que ela tem no desenvolvimento das organizações e naturalmente que com o tributo de todos nós enquanto seres comunicantes. Vamos hoje então focar a nossa atenção naquilo que é uma das áreas importantes da comunicação, a que nós chamamos comunicação interna. Vamos igualmente, depois de explorarmos um bocadinho aquilo que são os conceitos mais importantes que estão subjacentes a este tipo de comunicação, que tem como foco principal, portanto, o colaborador, aquilo que nós chamamos o cliente interno, e vamos depois, no segundo momento, falar um pouco sobre as diferentes tipos de ferramentas que atualmente são utilizados a nível da comunicação interna, com o objetivo de a tornar o mais eficaz possível e alinhada com aquilo que são os objetivos organizacionais e os objetivos também pessoais de cada um dos colaboradores. Tal como para a comunicação, existem imensas definições de comunicação interna, todas elas focando naquilo que são alguns dos aspectos mais importantes desta comunicação, mas podemos basicamente defini-la como uma ferramenta estratégica que permite a compatibilização de dois tipos de interesses: os interesses dos colaboradores e da organização, naturalmente que utilizando aquilo que é a grande ferramenta, que é o diálogo, a troca de informações, a troca de experiências, e quando falamos, estamos a falar numa participação a todos os níveis organizacionais. Trata-se, portanto, de utilizarmos a comunicação como um recurso, mas um recurso que é colocado ao serviço de objetivos muito concretos, algo que é planeado, que tem objetivos definidos e que tenta viabilizar toda a interação possível entre aquilo que são as organizações e os seus colaboradores. Tendo consciência, tal como Minucci disse um dia, que o sucesso da comunicação é conseguido, atinge-se, estabelece, quando nós conseguimos compatibilizar interesses, mesmo que sendo diferentes e sendo pessoas com objetivos diferentes, e gerir estas diferenças. A comunicação tem esse papel, gerir essas diferenças, alinhando-a, no entanto, com aquilo que são interesses comuns. O que é que nós temos que ter em conta quando falamos de comunicação interna? Temos que ter em conta, tal como naquele primeiro esquema que falamos na aula da apresentação, com quem é que nós vamos comunicar, portanto, quem é de facto o nosso interlocutor, que tipo de expectativas é que nós temos quando estamos a comunicar determinado tipo de mensagem, e naturalmente que quando falamos de expectativas, isto também tem a ver com a questão do próprio conteúdo da mensagem. Depois a capacidade que temos de perceber que a escolha do canal é hoje e sempre foi ao nível da comunicação um dos aspectos cruciais. E vamos ver também que com o advento das tecnologias, hoje a comunicação estabelece, a base é a mesma, o esquema é o mesmo, mas ela é feita de forma diferente, com o advento da tecnologia e com todo o contributo que essas tecnologias vieram trazer a conseguirmos fazer uma comunicação muito mais eficaz, de uma outra forma e num outro tempo mais reduzido, o que liberta também para outro tipo de objetivos que são igualmente importantes. Quando falamos de comunicação, nomeadamente ao nível da comunicação interna, nós focamos três dimensões que são fundamentais. Por um lado, a comunicação que é personalizada. Tem dois ou mais interlocutores, duas ou mais pessoas, dois ou mais grupos, mas ela faz, portanto, de uma forma
personalizada e daí a importância de, antes de mais, seja qual for o plano de comunicação que estejamos a pensar estabelecer, seja qual for a tipologia de comunicação, o primeiro passo é, de uma forma mais ou menos formal, mais ou menos pessoal, mas adequá-la convenientemente às características do público-alvo. Depois percebermos que a comunicação se faz sempre em dois sentidos, e que é aquilo que nós chamamos a dimensão da interatividade. E depois percebermos igualmente, tal como Bloom, que definiu este modelo, nos diz, de que toda a comunicação, ela advém e tem como consequência um impacto sensorial. Aquilo que nós chamamos ver, ouvir, sentir, cheirar, experimentar toda a informação que produzimos e toda a informação que se produz nesta dimensão e neste formato de comunicação interna. Naturalmente, para isto se fazer de forma eficaz, e quando nós falarmos de comunicação ao longo das nossas aulas, nós temos que ter sempre este objetivo, a comunicação como uma ferramenta ao serviço do sucesso, quer das pessoas, quer das organizações, e, portanto, quando falamos da comunicação, neste caso a comunicação interna, vamos depois mais tarde falar da comunicação externa, nós vamos sempre tentar visualizá-la, percebê-la, treiná-la, utilizá-la no sentido de conseguirmos atingir objetivos do sucesso. E, desta forma, para isso nós vamos falar de alguns instrumentos, a que nós chamamos de instrumentos de comunicação interna, que nos permitem fazer isto de uma forma mais capaz, tendo em conta o tipo de comunicação que pretendemos estabelecer e tendo em conta também aquilo que são os objetivos da própria comunicação em termos gerais. Também aqui houve e há, naturalmente, o advento daquilo que são as novas tecnologias e todos estes instrumentos de comunicação interna têm a sua história e passam desde aquilo que nós chamamos e conhecido como correspondência tradicional, as chamadas circulares de comunicação interna, os quadros de aviso e de informação, os jornais, as newsletters, portanto, as revistas, alguns tipos de reuniões que são variados e que têm também objetivos muito particulares, muito definidos, a utilização de painéis, de cartazes, de pósteres, quer sejam de caráter informativo, quer sejam de caráter motivacional, a utilização de brochuras desdobráveis de todo o tipo de publicações que possamos imaginar, os boletins, os manuais, os vídeos, todo o tipo de eventos que são desenvolvidos ou eventos de confraternização, por exemplo, a celebração de datas festivas que têm a ver, portanto, com momentos particulares da vida da empresa ou das pessoas que fazem parte dessa empresa e, portanto, estes são alguns dos instrumentos. Temos também outros instrumentos, como, por exemplo, a rádio, o vídeo, o correio eletrónico, a comunicação face-to-face e o feedback dos colaboradores, os canais diretos que acontecem entre a direção e os colaboradores, que podem também acontecer no formato de reunião, o manual de integração à empresa, muito utilizado, por exemplo, quando da entrada de novos colaboradores, que permite, de uma forma muito mais rápida, ajudar o colaborador a integrar-se e a perceber aquilo que vai ser a sua vida numa organização com particularidades, todo o tipo de roupas, acessórios, materiais que muitas vezes são utilizados nas organizações e que por si próprios são símbolos de comunicação. Toda a parte do correio eletrónico, como sabemos, da intranet, da internet, das plataformas de informação, de todo o tipo de campanhas que são realizadas dentro da organização. Portanto, como estão a ver, existem uma panóplia muito grande
de instrumentos de comunicação, todos eles com as suas vantagens e com as suas desvantagens. O segredo e o grande desafio que se coloca a cada um de nós é, por um lado, conhecermos todos estes instrumentos, percebermos muito bem de que forma podemos utilizá-los e depois escolhê-los, saber decidir qual ou os instrumentos que vamos utilizar em função do objetivo, em função daquilo que é a comunicação que pretendemos desenvolver e estabelecer. Desta forma, nós vamos também trabalhar algumas, e vocês hoje, naturalmente, que até já são utilizadores daquilo que nós chamamos as novas tendências em termos de instrumentos de comunicação e que, como sabem, tem a ver hoje com todo o tipo de redes sociais que assumem hoje um papel particularmente importante ao serviço da comunicação interna e que podem, naturalmente, tal como os outros instrumentos de comunicação interna têm vantagens e desvantagens, cabe-nos a nós conhecer muito bem os prós e contras de cada um destes instrumentos e conseguir utilizá-los tirando o máximo de partido e conseguindo com isto atingir os nossos objetivos ao nível da comunicação. Claro que este efeito que todas estas redes sociais têm no processo de comunicação interna veio conseguir em muito menos tempo, de uma forma muito mais rápida, desenvolver tudo aquilo que são os fluxos de informação que se estabelecem dentro da organização, desde a comunicação mais básica até aos fluxos de informação que estão ao serviço dos processos de tomada de decisão. Todas estas redes sociais permitiram ou permitem que esta comunicação interna se faça de uma forma muito mais consistente, muito mais fluida, muito mais rápida, reduzindo muito aquilo que eram ou que são ainda, em algumas situações, os ruídos de comunicação e reduzindo também muitas das falhas que aconteciam na comunicação e utilizando isto também ao serviço daquilo que são algumas das estratégias organizacionais mais importantes e que falaremos um pouco mais à frente. Hoje o Facebook, como sabemos, é um instrumento, é uma ferramenta de comunicação que não podemos negar a importância que tem e também a importância que tem como uma ferramenta importante ao nível da comunicação interna, desde que utilizada de uma forma ética e desde que utilizada servindo aquilo que são os objetivos da própria organização e não os objetivos pessoais, como muitas vezes acontece, e todos vocês têm conhecimento de problemas que têm surgido exatamente porque há aqui uma confusão muito grande na utilização deste tipo de instrumentos. Nós temos que perceber que estamos em organizações e que todo o tipo de comunicação que estabelecemos tem que ter sempre presente não só os nossos objetivos em termos individuais, mas fundamentalmente compatibilizá-los com os objetivos organizacionais. E não podemos sair disto, mesmo na utilização destas redes sociais e de toda a panóplia que existem ao nível de instrumentos de comunicação interna. Percebemos também que estes instrumentos de comunicação são utilizados numa diversidade muito grande de marcas, umas com mais protagonismo que outras, e que nos permitem desenvolver a própria marca e promover também aquilo que é a cultura organizacional. Quando nós falamos destes novos paradigmas, nós naturalmente que temos que ter presentes o advento de todas estas tecnologias que nos colocam desafios e metas que têm a ver com as novas tecnologias de informação, com a comunicação em rede, com a capacidade que nós temos de perceber que hoje esta organização rapidamente se torna uma organização aberta, portanto, que atua em rede e que é fundamentada nesta informação
Isto coloca-nos desafios interessantes e questões interessantes de explorarmos, de refletirmos naquilo que nós chamamos o novo ambiente organizacional. Esta comunicação hoje é dinâmica, é aberta, é competitiva e leva-nos para aspectos que hoje são novos e que têm também que nos fazer refletir um pouquinho enquanto utilizadores desses instrumentos de comunicação. Vocês têm depois aqui um pequeno vídeo que eu gostaria que vissem e que nos fala um pouco sobre uma breve história da comunicação, desde aquilo que é o advento da comunicação até, de facto, às novas tecnologias da informação e da comunicação, porque este é o mundo, este é o futuro, é aqui que nós estamos e é aqui que também temos que nos posicionar na abordagem da comunicação, seja ela a comunicação interna, seja ela ao nível da comunicação externa. E isto vem colocar desafios muito significativos às organizações, porque a tecnologia, todos nós somos atores e somos também espectadores da velocidade com que elas têm evoluído e que causam de facto impactos muito reais e muito concretos naquilo que são as práticas de trabalho e naquilo que são os novos formatos de relacionamento humano que se estabelecem. Não é só o desenvolvimento da tecnologia, é de facto os desafios que este desenvolvimento traz para as organizações e para as pessoas. E é importante refletirmos um pouco sobre isto, porque vamos ver um bocadinho mais tarde que é também a partir da capacidade que nós temos de perceber isto e de continuarmos alinhados entre aquilo que são os nossos objetivos e das organizações que nos permitem desenvolver comunicações de sucesso ou, contrariamente, se não fizermos, podermos arranjar conflitos. E penso que todos nós, enquanto pessoas e colaboradores de organizações, percebemos que a organização é, como dizia Herménio Rego, o aparelho circulatório das organizações, a comunicação, mas também é, quando mal utilizada, uma fonte de conflitos, de problemas, de obstáculos e de dificuldades. Tornar-nos esclarecidos, conhecendo muito bem todos estes instrumentos, e estando atentos e tendo a percepção do impacto que isto tem sobre as práticas de trabalho, sobre as nossas aprendizagens, sobre os nossos relacionamentos, permite-nos, nos momentos de tomada de decisão, fazermos escolhas oportunas e escolhas não só dos instrumentos de comunicação, mas também da mensagem que utilizamos e conseguirmos também, por isso mesmo, ter projetos de sucesso e que nos propiciem nós conseguirmos cada vez mais atingir os nossos objetivos. Claro que com estas novas ferramentas nós temos novos canais de comunicação e temos também novas linguagens. São linguagens muito específicas que nós temos que aprender também a descodificar. Os meios tradicionais vão continuar a estar, eles são igualmente importantes, mas existem hoje outros formatos diferentes destes tradicionais que são autênticos desafios à nossa capacidade de percebermos novos códigos linguísticos, novas linguagens específicas e de as colocarmos também ao serviço das equipas de trabalho, do relacionamento e da forma como vamos aprendendo como seres aprendentes que somos. Portanto, isto sem nos desviarmos nunca daquilo que é ou que são princípios de transparência, de que a comunicação tem sempre dois sentidos, de que ela pode possibilitar uma maior abertura, de que hoje, rapidamente, nós estamos informados e informamos sobre o colaborador, sobre tudo o que pode afetar a sua vida
informar os colaboradores sobre os factos que podem mudar a empresa antes que os jornais o façam, portanto, de ser em primeira instância dentro da organização que isto aconteça, e percebermos que, mesmo antes de nos preocuparmos com aquilo que são os nossos públicos externos, o público interno é e sempre será o público número 1 da organização. A organização não existe para o público interno, mas sem este público interno, sem este cliente interno, ela não consegue nunca atingir os seus objetivos, seja qual for a sua missão. E, portanto, cabe-nos a nós, quando preparamos um plano de comunicação, cabe-nos a nós, quando falamos do impacto e da importância que a comunicação interna tem, de adaptarmos todos os instrumentos de comunicação e as formas e os formatos de comunicação interna sempre às expectativas das pessoas que colaboram com a organização. Porque mais, como dizia Kotler, nós ultrapassamos a era da informação, mas hoje vivemos na era da participação. E um dos segredos é colocarmos a comunicação ao serviço deste relacionamento, desta participação, tornando muito mais eficaz o atingir daquilo que são os objetivos individuais e organizacionais. Hoje nós percebemos que nesta era global, muito rapidamente nós podemos e estamos a comunicar com outros públicos no outro lado do mundo e, portanto, isto tem repercussões também muito importantes, quer para a comunicação organizacional, que está hoje a viver uma nova fase, quer para os gestores que são obrigados sistematicamente a sair da sua zona de conforto, a rever conceitos, a reposicionar os seus valores e estratégias, a conhecer hoje estes diferentes instrumentos e a saber utilizá-los no momento certo para atingir o objetivo certo e, portanto, cada vez mais nós temos que motivar os colaboradores internos, os nossos colaboradores, portanto as organizações, para que eles estejam alinhados com a estratégia do negócio, para que sejam capazes de liderar e de gerir a comunicação, para que sejam capazes de transformar o excesso que hoje existe de informação em comunicação. E não se consegue nunca transformar este excesso de informação em comunicação se não tivermos consciência muito clara de que a informação tem a ver com aquilo que nós chamamos o conhecimento e a comunicação explícita, mas que a comunicação tem a ver com o conhecimento implícito. É a capacidade que eu tenho de refletir sobre tudo aquilo que me chega pelos diferentes instrumentos de informação e de transformar em mim, pondo ao serviço daquilo que é os meus objetivos. E, portanto, também, porque hoje as organizações se preocupam muito em medir a eficácia de tudo aquilo que utilizam, medir o retorno sobre o investimento, aquilo que nós chamamos o ROI, também ao nível da comunicação interna. Hoje, com toda esta panóplia de mudanças, entramos em novos paradigmas também a nível da informação e, naturalmente, que a nível da comunicação. Hoje, não é só missão de uma determinada equipa ou do departamento de comunicação pensar tudo isto, não quer dizer que não tenham que fazer, até pela própria definição e posicionamento estratégico dentro da organização, mas hoje todos são responsáveis e todos somos responsáveis pela comunicação interna das organizações onde colaboramos. Todos temos um papel, cabe-nos
percebermos muito bem qual é este papel, cabe-nos percebermos muito bem qual é o nosso posicionamento estratégico dentro da organização, conhecer muito bem os instrumentos de comunicação e colocá-los ao serviço daquilo que são os nossos objetivos, alinhados com os objetivos organizacionais. Tem depois aqui um vídeo que nos ajuda também com que um vídeo interessante e informal, mas que de alguma forma também tipifica aquilo que acabamos de falar e que são todos estes aspectos importantes da comunicação interna. Porque a chave para um bom desempenho, que é aquilo que todos nós pretendemos, é conseguirmos um elevado nível de comunicação. Ao chamarmos este elevado nível de comunicação, é aquilo que nós chamamos a comunicação conseguida, a comunicação de sucesso. Vamos, depois mais tarde, falar também de que esta comunicação interna e as ferramentas de comunicação interna existem e, de alguma maneira, vêm dar resposta àquilo que na nossa primeira sessão falamos, que é a importância da comunicação organizacional como um todo ao serviço do desenvolvimento das pessoas e das organizações. Na próxima aula falaremos então da outra face, ou seja, da comunicação externa, e vamos também explorar e desenvolver um pouquinho algumas das ferramentas da comunicação externa. Até já!